Eles a chamavam assim pelas costas. Para o novo e arrogante chefe de cirurgia do Mercy General, Jeremiah Jenkins era apenas um peso, uma enfermeira mais velha com uma perna ruim que não conseguia acompanhar o ritmo de um centro de trauma moderno. Ele disse para ela sair do caminho. Ele disse que ela estava acabada. Ele não tinha ideia de que a mulher que varria os cacos de vidro tinha um nível de autorização mais alto do que a equipe de segurança do presidente. Ele não sabia por que ela mancava. E ele certamente não esperava que 4 helicópteros CH-53K King Stallion pousassem no estacionamento do hospital, enviando uma unidade de reconhecimento com armas em punho, exigindo uma coisa. Onde está Angel 6? A chuva em Seattle não limpava as coisas. Apenas fazia a sujeira grudar mais no pavimento. Dentro do Mercy General Hospital, a atmosfera era muito parecida, pegajosa, úmida e com cheiro de antisséptico e lã molhada. Jeremiah Jenkins ajustou a cinta na perna esquerda dela, fazendo uma careta quando a pressão barométrica caiu. Os pinos de titânio em seu pé sempre sabiam quando uma tempestade estava chegando antes mesmo do meteorologista. Ela tinha 52 anos, cabelos grisalhos presos em um coque severo e prático, e usava um uniforme médico limpo, mas 2 tamanhos maior, escondendo um corpo magro e cheio de cicatrizes. Saia da frente, Jenkins. Você está bloqueando o corredor. A voz soou como um estalo de chicote. Pertencia ao Dr. Nathaniel Bennett, o recém-nomeado chefe de trauma do hospital. Bennett tinha 35 anos, era um prodígio da Johns Hopkins, com um ego que mal cabia nas portas duplas. Ele tinha cabelos perfeitamente penteados, um queixo que poderia cortar vidro e um profundo desdém por qualquer coisa que considerasse ineficiente. Jeremiah não recuou. Ela simplesmente desviou a perna esquerda, arrastando-a levemente com aquele deslize rítmico que as enfermeiras mais jovens imitavam na sala de descanso. Minhas desculpas, doutor, disse Jeremiah com voz rouca e baixa. Ela continuou reabastecendo o carrinho de emergência, suas mãos se movendo com uma velocidade que contradizia seu andar lento. Temos uma colisão envolvendo vários veículos a caminho, gritou Bennett, dirigindo-se à sala, mas olhando furioso para Jeremiah. Preciso da minha equipe A. Não preciso de peso morto. Jenkins, vá para a recepção, ou melhor ainda, vá organizar o armário de suprimentos no porão. Saia daqui. Alguns dos residentes mais jovens riram. A enfermeira Clarara, uma garota gentil, mas tímida, recém-saída da faculdade de enfermagem, parecia solidária, mas rapidamente desviou o olhar quando Bennett voltou sua atenção para ela. Doutor, disse Jeremiah, fazendo uma pausa. A recepção está com todos os funcionários, e se for um engavetamento envolvendo vários veículos na I-5 durante esta tempestade, você vai precisar de enfermeiros experientes em triagem. Já lidei com eventos de vítimas em massa antes. Bennett riu com um som frio e agudo. Vítimas em massa? Que quebra de ônibus em 1990. Olhe para você, Jeremiah. Você mal consegue caminhar até o refeitório sem ficar sem fôlego. Isso é trauma. Isso é velocidade. Você é um risco. Se um paciente sangrar até a morte porque você não conseguiu correr rápido o suficiente até o banco de sangue, a responsabilidade é minha. Então estou lhe dando uma ordem direta. Fique longe. Fique fora da minha sala de trauma. Jeremiah manteve o olhar fixo. Seus olhos eram azuis pálidos e gelados, que tinham visto coisas que Bennett nem conseguia imaginar em seus pesadelos. Por uma fração de segundo, algo perigoso brilhou atrás deles. Uma porta de aço se fechando com um estrondo. Entendido, doutor, ela disse suavemente. Ela se virou e saiu mancando, o barulho de seus passos ecoando no silêncio repentino do corredor. Não sei por que o RH não a forçou a se aposentar. Bennett murmurou para sua enfermeira-chefe, alto o suficiente para Jeremiah ouvir. Ela é uma relíquia. Jeremiah caminhou até a sala de enfermagem perto da entrada. Ela se sentou pesadamente, esfregando o joelho. A dor era um rugido surdo hoje, uma lembrança de uma cordilheira no Vale Curangaul, um lugar mais sujo e sangrento do que este hospital imaculado. Ela tirou um pequeno celular Nokia Flip danificado do bolso, um aparelho dinossauro que ela não deveria ter no andar. Ela verificou a tela. Sem sinal. Ela o guardou de volta. Não deixe ele te afetar, Jeremiah, sussurrou Clarara, aproximando-se para deixar um arquivo. Ele só está estressado. Ele não está estressado, Clarara, disse Jeremiah, com os olhos fixos nas janelas castigadas pela chuva. Ele não foi testado. Há uma diferença. Ele disse que você era enfermeira do exército, perguntou Clarara. Foi lá que você machucou a perna? Jeremiah olhou para a garota. Algo parecido. Um acidente de treinamento. Caí de um caminhão.
Era a mentira que ela contava há 15 anos. A mentira era mais segura. Se ela contasse a verdade, que a perna foi destruída por uma bala de 7,62 milímetros de um atirador, enquanto carregava um Navy SEAL nas costas por um campo minado, eles não acreditariam nela. Ou pior, as pessoas erradas descobririam que ela estava fora das sombras. Atenção a todo o pessoal. O sistema de som crepitou nas tendas. Código laranja. Incidente com vítimas em massa. Chegada prevista em 2 minutos. Preparem-se para traumas graves. Jeremiah levantou-se. Acidente de treinamento ou não, ela era enfermeira e sabia reconhecer o som de uma tempestade quando o ouvia. Não era apenas um acidente de carro. As sirenes que soavam à distância pareciam desesperadas. As portas duplas se abriram, deixando entrar uma rajada de vento e o barulho caótico da cidade. Paramédicos entraram correndo, empurrando macas encharcadas de chuva e sangue. "O que temos?" gritou Bennett, colocando luvas nas mãos. Acidente envolvendo 4 carros, incluindo um ônibus de transporte prisional e um comboio de segurança privada. O paramédico líder gritou com o uniforme encharcado. "Temos vários ferimentos à bala, ferimentos por força contundente, traumas e queimaduras. Ferimentos à bala." Bennett fez uma pausa. "Eu pensei que fosse um acidente. Os prisioneiros tentaram fugir após o acidente. A segurança privada abriu fogo. Está uma zona de guerra lá fora." O pronto-socorro explodiu em ação. Era um caos organizado, do tipo em que Jeremiah se destacava. Mas ela ficou ao lado da recepção, com as mãos agarradas ao balcão, obedecendo à ordem de Bennett. "Fique atrás. Leve esse ferido para a sala de trauma 1, ordenou Bennett. "Preciso de Oeneg Stat." Um jovem com um colete tático, segurança privada, foi trazido em uma maca, gritando, segurando o abdômen. "Eles o levaram", gritou ele. "Eles levaram o general." Bennett ignorou os gritos. "Cedem-no. Ele está em choque." "Não." O homem se debatia, agarrando a blusa de Bennett com a mão ensanguentada. "Você não entende o prisioneiro. Não era um transporte de prisioneiros. Era uma escolta de proteção. Eles nos emboscaram. O general ainda está lá fora." "Segurança, contido esse homem!" gritou Bennett, empurrando a mão do homem. "Ele está delirando." Jeremiah ficou com as orelhas em pé. "Escolta de proteção. Emboscada." Ela se afastou da mesa, indo em direção ao paramédico que trouxera o homem. "A quem o paciente está se referindo?" Ela perguntou baixinho. O paramédico balançou a cabeça, enxugando o suor da testa. "Não sei, senhora. Era um comboio de SUVs pretos. Pareciam placas do governo. Os prisioneiros usavam capuzes, mas tinham equipamentos táticos sob os macacões laranja. Foi uma armadilha." O sangue de Jeremiah gelou. Não era uma fuga da prisão. Era uma extração. Outra maca entrou. Esta estava cercada por 2 homens de terno que estavam sangrando, mas ainda em pé, com as armas no coldre, mas visíveis sob os paletós. "Ninguém toca nele, a menos que seja autorizado." Um dos homens de terno gritou com uma enfermeira. "Senhor, isto é um hospital. Você precisa se afastar." Bennett gritou, aproximando-se. "Eu sou o chefe do trauma. Estou tratando este paciente." O paciente na maca era um homem mais velho, inconsciente, com o rosto cinza. Ele tinha um ferimento no peito. Jeremiah apertou os olhos do outro lado da sala. Ela reconheceu o rosto. Mesmo com o sangue e os anos, ela o reconheceu. O general Thomas Bulldog Holloway. O homem que assinou seus papéis de alta. O homem que lhe deu a estrela de prata em uma sala fechada no Pentágono e disse para ela desaparecer por sua própria segurança. "Ele está tensionando", gritou Bennett. "Descompressão com agulha agora." Bennett enfiou uma agulha no peito do general. Um silvo de ar escapou. O general ofegou, mas não acordou. "Leve-o para a tomografia", ordenou Bennett. "E alguém tire esses capangas armados da minha sala de cirurgia." "Não vamos sair", rosnou um dos agentes. "Esta é uma situação de código Sierra." "Não me importo se é um código Vila Sésamo", retrucou Bennett, com sua arrogância no auge. "Aqui eu sou Deus. Saiam." Ele se virou para sua equipe. "Preparem-se para a cirurgia. Ele tem uma laceração irregular perto da artéria subclávia. Vou operar." Jeremiah se moveu. Ela não conseguiu evitar. Ela mancou rapidamente, empurrando as portas giratórias da sala de trauma, bem quando Bennett estava cortando a camisa do general. "Pare", disse Jeremiah. Sua voz não era alta, mas cortou o barulho como um bisturi. Bennett se virou. Seu rosto revelava o que ele estava pensando. "Jenkins, eu disse para você sair. Você está demitido. Chame a segurança." "Doutor, olhe para o ferimento", Jeremiah disse, apontando com o dedo firme para o peito do general.
Isso não é estilhaço. É uma fchete com ponta química de um IED especializado. Se você usar uma ferramenta padrão nisso, o calor ativará a neurotoxina na ponta. Você vai matá-lo e vai matar todos nesta sala com os vapores. A sala ficou em silêncio. Os agentes de terno olharam para Jeremiah. Bennett olhou para ela e soltou uma risada de descrença. Pedaço de metal com ponta química. Você tem assistido a muitos filmes, Jenkins. É um pedaço de metal da porta do carro. Tirem ela daqui. Verifique os sinais vitais dele, insistiu Jeremiah, olhando para o monitor. Olhe para a dilatação das pupilas. Está desigual, mas não é por traumatismo craniano. É a toxina começando a circular. Olhe para o ferimento de entrada. Vê a descoloração azul ao redor da borda? É resíduo de cobalto 9. Bennett hesitou por uma fração de segundo olhando para o ferimento. Havia um leve anel azul. Coincidência? Bennett gritou. Tem um paciente morrendo. Segurança. Removam essa enfermeira imediatamente. 2 seguranças do hospital se adiantaram, agarrando Jeremiah pelos braços. Não faça isso, Bennett! Jeremiah gritou, lutando contra os seguranças. Se você cortar esse metal, ele morre. Tirem ela daqui. Bennett gritou enquanto a arrastavam para trás. Jeremiah olhou nos olhos de um dos agentes do serviço secreto. Chame reforços, ela gritou para ele. Chame reforços. Diga ao comando que é um cenário Viper 3. Diga a eles que Angel 6 está no local. O agente franziu a testa, com uma expressão de confusão no rosto. Angel 6? Apenas diga. Jeremiah gritou enquanto as portas se fechavam, impedindo-a de falar. Bennett balançou a cabeça, recompondo-se. Inacreditável. A doença mental é uma tragédia. Tudo bem, bisturi. Lá fora, no corredor, Jeremiah arrancou seu braço das mãos do jovem segurança. Me solte, Miller. Você me conhece. Sinto muito, Jeremiah, disse Miller, parecendo arrependido. Ele é o chefe. Tenho que escoltá-la para fora das instalações. Jeremiah não discutiu. Ela enfiou a mão no bolso e tirou o Nokia. Ela o abriu. Ela não discou para o 911. Ela discou para um número que não usava há 12 anos. Um número que ligava diretamente para uma mesa no porão do Pentágono. Tocou uma vez. Identifique-se, disse uma voz computadorizada. Autorização Zulu Tango Niner. Aqui é a Tenente-Comandante Jeremiah Jenkins. Código de chamada Angel 6. Tenho um cenário Viper 3 no Mercy General Seattle. O alvo de alto valor, o General Holloway, está comprometido. Os recursos médicos locais são incompetentes e estão prestes a desencadear um evento biológico, solicitando extração imediata e intervenção médica. Houve uma pausa, um silêncio que se estendeu por 5 segundos. Então, uma voz humana entrou na linha. Uma voz que soava como cascalho sendo esmagado por botas. Angels, meu Deus, pensávamos que você estivesse morta. Ainda não, disse Jeremiah, encostada na parede com a perna latejando. Mas o general está prestes a estar. Preciso da cavalaria, Jack, e preciso dela há 5 minutos. Aguente firme, Angel. O 1º Batalhão de Fuzileiros Navais está realizando um exercício em Lewis McChord. Eles estão no ar. Tempo estimado de chegada. 4 minutos. Faça com que sejam 3, disse Jeremiah e desligou. Ela olhou para Miller, o segurança. Miller, você confia em mim? Jeremiah, você está me assustando. Ótimo. Isso significa que você está prestando atenção. Não deixe ninguém entrar na sala de trauma. E, pelo amor de Deus, afaste-se dos dutos de ventilação. Dentro da sala de trauma, Bennett abaixou o bisturi elétrico em direção ao metal irregular que se projetava do peito do General Holloway. Hora da incisão, Bennett começou. Tup, tup, top, tuop. O som começou como uma vibração no piso. Em seguida, as janelas começaram a tremer. Depois, os copos nas bandejas de metal começaram a dançar. O que é isso? Perguntou a enfermeira Clara, olhando para o teto. O som cresceu até se tornar um rugido ensurdecedor. Não era o zumbido irregular de um helicóptero de reportagem. Era o bater pesado e rítmico de rotores militares, vários rotores. Lá fora, o céu escureceu quando 4 formas enormes desceram, bloqueando as luzes da rua. O vento descendente achatou os arbustos ornamentais do lado de fora da entrada do pronto-socorro e espalhou latas de lixo pela rua. Bennett olhou para o bisturi pairando a centímetros do peito do general. O que diabos está acontecendo? O barulho do lado de fora das portas do pronto-socorro transcendeu o som. Era uma onda de pressão física. O vento descendente de 4 CH-103K King Stallions, os helicópteros de maior capacidade de carga do arsenal militar dos Estados Unidos, transformou o estacionamento do hospital
em um turbilhão de detritos voadores, chuva e fumaça de diesel. Alarmes de carros soaram, juntando-se à cacofonia dos rotores. Dentro do saguão, os pacientes se afastaram das janelas quando uma lixeira foi levantada pelo vento e jogada contra uma ambulância estacionada. O segurança Miller, que acabara de acompanhar Jeremiah até a saída, perdeu o equilíbrio. "É a Guarda Nacional?" gritou ele acima do barulho. Jeremiah não se abalou. Ela ficou parada no lugar, com os olhos fechados por um breve segundo, concentrando-se. "Não, Miller", disse ela com a voz calma em meio à tempestade. "É o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, especificamente um elemento de radar MART. Eles não fazem socorro em desastres. Eles fazem aquisição de alvos." O helicóptero líder pousou bem no meio da ilha da entrada, esmagando uma fonte decorativa. Sua rampa traseira baixou com um ruído hidráulico antes mesmo que as rodas se estabilizassem. Uma dúzia de figuras vestidas com equipamentos multicam, completos de combate, capacetes com NVGs levantados e carabinas M4 em posição de prontidão, saíram pela parte de trás. Eles se moviam com uma precisão fluida e assustadora que fazia a chegada anterior da equipe de segurança privada parecer amadora. Eles não corriam, eles fluíam. Eles se empilharam nas portas de vidro deslizantes da entrada do pronto-socorro. "Protejam o perímetro. Ninguém entra, ninguém sai." Uma voz ressoou pelo sistema de comunicação que parecia ecoar por toda parte. As portas deslizantes não abriram rápido o suficiente. O fuzileiro naval líder quebrou o vidro com a coronha de seu rifle, limpando a moldura com um movimento suave. A equipe invadiu o saguão. Miras laser de armas cortavam o ar úmido. "Mãos! Deixem-me ver! Mãos!" gritaram suas vozes sincronizadas e avassaladoras. Pacientes e funcionários caíram no chão, aterrorizados. O Dr. Albright, chefe da pediatria, ficou paralisado perto das máquinas de venda automática, deixando cair seu café. Um capitão fuzileiro naval imponente, cujo colete exibia o emblema de uma adaga e uma caveira, marchou direto para a recepção. A enfermeira Clara estava encolhida atrás dela. O capitão bateu com a mão enluvada no balcão. "Quem é o médico responsável pelo alvo de alto valor trazido há 10 minutos? General Thomas Holloway." Clara gaguejou, apontando com o dedo trêmulo para as portas da sala de trauma. "Dr. Bennett, Traumatologia 1. O capitão virou-se para sua equipe. "Equipe Alpha, protejam o corredor. Equipe Bravo, invadam a Traumatologia 1. As regras de combate estão em vigor. Se virem uma ameaça ao alvo de alto valor, neutralizem-na." Miller, o segurança, encontrou coragem. Ele se colocou na frente do capitão, colocando a mão em seu taser. "Senhor, você não pode simplesmente invadir este lugar com armas automáticas. Este é um hospital privado. Preciso ver alguma identificação ou mandado." O capitão da Marinha nem mesmo diminuiu o passo. Ele empurrou Miller com força, fazendo o jovem guarda deslizar pelo chão de linóleo. "Filho, sou um fuzileiro naval dos Estados Unidos. Meu mandado é a Constituição e as 4.000 munições que minha equipe está carregando. Fique abaixado." Jeremiah observava das sombras perto da entrada do corredor. Ela reconheceu as táticas da unidade. Ela reconheceu a urgência. Ela saiu da parede mancando visivelmente enquanto se movia para o meio do corredor, diretamente no caminho da equipe Bravo que avançava. O homem à frente levantou sua arma, um ponto laser vermelho aparecendo na blusa de Jeremiah. "Senhora, deite no chão agora." Jeremiah não se moveu. Ela ficou em pé, ignorando a dor na perna, e olhou diretamente para o capitão que se aproximava. "Capitão Reed", disse Jeremiah com voz firme. "Demorou bastante. O trânsito na I-5 está ruim hoje à noite." O capitão congelou. Ele sinalizou para sua equipe não atirar. Ele caminhou até Jeremiah, elevando-se acima dela e olhou fixamente em seus olhos azuis gelados. Um lampejo de reconhecimento seguido por um choque profundo cruzou seu rosto endurecido. "Mãe de Deus", sussurrou Reed. Ele abaixou sua arma. "Comandante Jenkins, nos disseram que você foi morta em combate na Operação Red Wings 2. Os rumores sobre minha morte foram muito exagerados por motivos de segurança operacional", respondeu Jeremiah secamente. "Mas o general está prestes a ser morto em combate se seus rapazes não entrarem naquela sala. Bennett está prestes a usar cárter térmico em um FET de cobalto 9. O rosto de Reed empalideceu sob o capacete. Ele tocou em seu comunicador. "Violação, violação, violação. Ação hostil iminente no Trauma 1, vá." Dentro do Trauma 1, o Dr. Nathaniel Bennett estava suando, mas sentia uma emocionante onda de controle. A enfermeira irritante tinha ido embora. Os agentes insistentes estavam em silêncio, observando-o.
Ele estava prestes a salvar uma vida do seu jeito. "O bisturi está quente", anunciou o técnico cirúrgico, entregando-lhe o instrumento. Bennett aproximou a ponta incandescente do metal irregular no peito do General Holloway. Uma leve fumaça se formou quando se aproximou da pele. Bum! As portas duplas da sala de trauma se abriram com tanta força que uma delas quebrou a dobradiça superior. 4 fuzileiros invadiram a sala, sua presença sugando instantaneamente o oxigênio do pequeno espaço. "Parem! Larguem! Larguem as armas!" Bennett olhou para cima, perplexo, e viu 4 carabinas apontadas diretamente para sua cabeça. Os pontos vermelhos do laser dançavam em sua testa e peito. "Que diabos é isso?" gritou Bennett, com a mão trêmula segurando o bisturi a laser, ainda pairando a centímetros do peito do general. "Saiam da minha sala. Tenho um paciente em estado crítico." Um dos agentes do serviço secreto no canto, percebendo o que estava acontecendo, sacou sua própria arma. "Identifiquem-se. Fuzileiros navais dos Estados Unidos." O líder gritou. "Abaixe sua arma, agente, ou nós a abaixaremos para você." O agente, reconhecendo o poder de fogo superior e o equipamento distinto dos operadores de nível 1, lentamente recolocou sua arma no coldre e levantou as mãos. "Somos da equipe de proteção. Somos amigos." O fuzileiro naval voltou sua atenção para Bennett. "Doutor", eu disse, "largue o dispositivo agora. Isso é loucura. Ele está sangrando", gritou Bennett, seu ego se recusando a processar a realidade da situação. "Eu sou o chefe do trauma." O capitão Reed entrou na sala, guardando seu rifle e sacando uma arma. Ele caminhou direto para a mesa de operação, ignorando Bennett completamente, e olhou para o ferimento. "Cobalto 9, murmurou Reed. Ele olhou para Bennett com puro desgosto. "Você estava prestes a matar todos neste prédio, seu arrogante filho da..." Reed digitou em seu rádio. "Alvo seguro. Condição crítica. O local está quimicamente comprometido. Inicie os protocolos de materiais perigosos para a área circundante." Ele se virou para o agente do serviço secreto. "Por que você não o impediu?" "Nós não sabíamos", disse o agente pálido. "A enfermeira. A velha enfermeira mencionou isso, mas ele a mandou embora." Reed cerrou os dentes. Ele se aproximou de Bennett, arrancando o lápis de sua mão e jogando-o pelo quarto. Ele bateu ruidosamente no azulejo. "Você está destituído do comando, doutor", disse Reed. "Você não pode fazer isso", balbuciou Bennett. "Quem vai operá-lo?" "Você. Ele precisa de um cirurgião vascular." "Não", disse Reed calmamente. "Ele precisa do Angel 6. Bennett parecia confuso. "Quem?" Reed virou-se para a porta destruída. "Abram caminho." Os fuzileiros navais se afastaram. Jeremiah Jenkins entrou. O barulho dos rotores do lado de fora diminuiu um pouco quando eles pararam, mas a tensão na sala era gritante. Ela mancou até a borda do campo estéril. Olhou para o monitor, depois para o ferimento. Não olhou para Bennett. "Enfermeira Clarara", disse Jeremiah, sua voz assumindo um tom de autoridade absoluta que nenhum dos funcionários jamais tinha ouvido. "Preciso de um bisturi tamanho 10 de aço frio, sem eletricidade. Preciso de 2 pinças Satinsky. Preciso de um frasco de hidromorfona, não morfina. A morfina interage com a toxina e me traga um kit de bypass portátil, por precaução." Clarara, de olhos arregalados, cenou furiosamente com a cabeça e correu para pegar os suprimentos. Bennett olhou para Jeremiah como se ela tivesse crescido uma segunda cabeça. "O que você está fazendo, Jenkins? Você é uma enfermeira de piso. Você não pode tocar nesse paciente. Você perderá sua licença. Eu te vejo na prisão." Jeremiah finalmente olhou para ele. Não era um olhar de raiva, era um olhar de profunda piedade. "Dr. Bennett", ela disse baixinho, "antes de limpar vômito no seu pronto-socorro, eu era a especialista em trauma líder da Força-Tarefa JOC 121. Eu tirei mais dessas flechetes de homens bons na parte de trás de Humvees em movimento do que você tirou farpas dos dedos." Ela estendeu a mão e Clarara colocou um par de luvas esterilizadas nela. Jeremiah as colocou com um estalo seco. "Capitão Reed", disse Jeremiah, sem levantar os olhos enquanto ela começava a cobrir o paciente. "Tire esse civil da minha sala de cirurgia. Ele está contaminando meu campo estéril." Reed acenou para 2 de seus fuzileiros navais. Eles agarraram Bennett pelos braços. "Não, você não pode. Este é o meu hospital." Bennett gritava enquanto o arrastavam para trás, para fora da sala de trauma. Seus protestos foram interrompidos quando as portas se fecharam novamente. A sala ficou em silêncio, exceto pelo bip do monitor e pela respiração pesada dos fuzileiros navais que mantinham o perímetro. Jeremiah pegou o bisturi de Clarara, sua mão áspera e cheia de cicatrizes,
estava perfeitamente firme. O tremor que às vezes a atormentava quando estava cansada havia desaparecido, substituído pela memória muscular de 1000 batalhas esquecidas. Tudo bem, general. Ela sussurrou para o homem inconsciente. Vamos tirar essa coisa nojenta de você antes que Bulldog descubra que você baixou a guarda. A sala de trauma, normalmente um local de urgência controlada, agora parecia o interior de uma unidade de desativação de bombas. O ar estava pesado com uma tensão não expressa. Todas as pessoas na sala sabiam que um movimento errado com o metal que se projetava do peito do General Holloway poderia desencadear uma sentença de morte iminente. Jeremiah trabalhava com um foco singular. A dor em seu fêmur quebrado era um ruído branco distante, reprimido por anos de treinamento em como compartimentar a agonia. Clara, sucção, ordenou Jeremiah suavemente. Ela não estava cortando como um cirurgião normal. Ela estava dissecando ao redor do canal da ferida com uma lentidão meticulosa, usando apenas o aço frio do bisturi e fórceps rombos. Ela não podia usar cautery para estancar o sangramento, então teve que pinçar cada pequeno vaso manualmente. A pressão arterial está caindo. Anestesiologista. Doutora, murmurou Park, com a voz tensa de medo. 90/60. A frequência cardíaca está subindo. 130. Ele está processando a toxina mais rapidamente por causa da perda de sangue. Jeremiah disse, Capitão Reed, você trouxe o kit Mama Bear. O Capitão Reed, que estava de guarda na porta, assentiu e tirou uma maleta Pelican preta e resistente de sua mochila. Ele a abriu, revelando várias seringas pré-carregadas com etiquetas vermelhas sinistras. O antídoto precisa ser administrado imediatamente assim que o flashlight for removido, disse Reed, colocando a maleta em um suporte esterilizado perto de Jeremiah. Mas você conhece o protocolo. Se você administrar antes que o metal seja removido, ele reage com o núcleo de cobalto e causa parada cardíaca instantânea. Eu me lembro, disse Jeremiah, com gotas de suor na testa sob a touca cirúrgica. O flat de metal tinha a aparência sinistra de um dardo de 7,1 com barbatanas em forma de farpa, projetadas para rasgar a carne ao sair. Ele estava alojado perigosamente perto da artéria e veia subclávia, as principais vias que transportam sangue para e do braço e da cabeça. Está enrolado na veia, murmurou Jeremiah, olhando para a incisão. Preciso de mais retração. Clara, segure isso com cuidado. Se você escorregar, ele sangra até a morte em 10 segundos. As mãos de Clara tremiam violentamente. Jeremiah, acho que não consigo. Jeremiah olhou para cima, seus olhos encontrando os de Clara por cima da máscara. Sim, você consegue. Olhe para mim. Não olhe para o sangue. Apenas olhe para a pinça. Você está firme. Você é capaz. Segure. Clara respirou fundo. Engoliu em seco e segurou o retrator. O seu tremor diminuiu. Jeremiah continuou o seu trabalho agonizante. Ela tinha de libertar as barbatanas do delicado tecido venoso sem cortar a parede. Era como tentar desarmar uma bomba enquanto enfiava uma agulha no escuro. Passaram-se 30 minutos. Os únicos sons eram o monitor e o ocasional clique da pinça de Jeremiah. Lá fora, o rugido dos helicópteros finalmente cessou quando eles desligaram os motores. Mas o barulho pesado das botas no corredor servia como um lembrete constante do cerco. Ok, Jeremiah exalou lentamente. Está livre do feixe vascular. Estou pronta para extrair. Ela segurou a base da carne com uma pinça de bloqueio pesada. Dr. Park, prepare-se para a emergência, Jeremiah avisou. Quando isso sair, a pressão dele vai cair drasticamente. Prepare-se para injetar fluidos e pressionar quando eu der o sinal. Pronto, Park sussurrou. Capitão Reed, prepare o antídoto. Reed deu um passo à frente com uma seringa posicionada sobre a porta 4 do general. No 3, Jeremiah disse. 1, 2, 3, ela puxou. O metal farpado resistiu por um segundo, rasgando o tecido antes de se soltar com um som repugnante. O sangue jorrou imediatamente na cavidade. O monitor cardíaco mudou instantaneamente seu ritmo, passando de um bip rápido para uma sirene errática e aterrorizante. Vib! Ele está dentro. Vib! Gritou Park. Paz de reanimação. Sem paz! Rugiu Jeremiah, jogando a carne ensanguentada em uma bandeja metálica. O choque elétrico vai inflamar o resíduo de toxina restante no sangue. Apenas código químico. Empurre. Epire. Empurre o antídoto agora. Reed empurrou o êmbolo da seringa com força.
Jeremiah enfiou as mãos enluvadas profundamente na cavidade torácica aberta do general. "O que você está fazendo?" gritou Clarara. "Massagem cardíaca aberta", grunhiu Jeremiah, suas mãos apertando o coração do general, bombeando o sangue manualmente, porque o sistema elétrico dele havia falhado. "Vamos, Tom, não morra agora. É uma ordem, soldado." Ela apertou ritmicamente, desesperadamente. O monitor ficou em linha reta. "Aplique outra dose de epinefrina", ordenou Jeremiah, com o suor pingando em seus olhos. Os minutos se estenderam. Os braços de Jeremiah ardiam. Sua perna machucada gritava em protesto contra o ângulo em que ela estava em pé, uma dor aguda penetrando em seu quadril. "Jeremiah, já se passaram 3 minutos", disse gentilmente o Dr. A. Park. "Ele se foi." "Ele não se foi até que eu diga que ele se foi", Jeremiah rosnou, sem parar as compressões rítmicas. "Eu carreguei esse homem por 3 quilômetros, com uma perna quebrada no Hindu Kush. Não vou perdê-lo em um hospital estéril em Seattle." Ela apertou com mais força, colocando todo o peso do corpo no movimento, ignorando a agonia em seu próprio corpo. Bip. Todos congelaram. Bip, bip. Um ritmo apareceu no monitor, lento, fraco. Mas lá estava. Jeremiah tirou as mãos do peito dele, ofegante, apoiando-se pesadamente na mesa de operação. Ritmo sinusal. "Nós o recuperamos." Ela olhou para a perna. O sangue escorria pela calça cirúrgica, onde a cinta havia se cravado na pele durante o esforço. As portas se abriram lentamente. Nathaniel Bennett estava ali, ladeado por 2 fuzileiros navais que não o seguravam mais, apenas observando-o. Ele parecia pálido, despojado de sua arrogância, olhando para o monitor que mostrava um paciente vivo. Ele olhou para Jeremiah, realmente. Olhou para ela talvez pela primeira vez. Os cabelos grisalhos, a roupa cirúrgica mal ajustada, a postura de alguém com dor crônica e as mãos que acabavam de realizar um milagre. "Você", Bennett começou a falar com voz oca. "Você realmente é o Anjo 6. Jeremiah não respondeu. Ela se virou para o Capitão Reed. "Capitão, o general está estável para o transporte. Leve-o para Walter Reed. Este hospital não é seguro o suficiente para sua recuperação." "Sim, senhora", Reed disse com uma nota de profundo respeito na voz. "E você, comandante? O helicóptero de resgate tem uma vaga." Jeremiah olhou ao redor da sala de operações para Clarara, que a olhava como se ela fosse uma super-heroína, para o Dr. Park, que enxugava lágrimas de alívio dos olhos, para o hospital onde ela se escondeu por 5 anos. "Não", disse Jeremiah suavemente, tirando as luvas ensanguentadas. "Minha guerra acabou, capitão. Acho que vou ficar aqui e terminar meu turno. Acho que o armário de suprimentos no porão ainda precisa ser organizado." A adrenalina que sustentou a equipe de trauma durante a cirurgia começou a diminuir, substituída por uma exaustão nervosa. Mas a noite estava longe de terminar. Enquanto o general Holloway era preparado para o transporte por uma unidade médica militar especializada que havia chegado na segunda leva de helicópteros, a atmosfera na ala administrativa do Mercy General era tóxica. O Dr. Nathaniel Bennett estava sentado no escritório do diretor do hospital, Marcus Sterling. Bennett não era mais a figura imponente que gritava ordens. Ele estava desgrenhado, sua blusa cirúrgica manchada de suor, suas mãos tremendo levemente enquanto segurava um copo de água morna. O diretor Sterling, um homem cujo foco geralmente era variações orçamentárias e relações com doadores, parecia ter envelhecido 10 anos na última hora. A janela de seu escritório dava para o estacionamento, onde os enormes helicópteros da Marinha ainda estavam parados, com seus rotores girando lentamente, guardados por homens que pareciam ter comido concreto no café da manhã. "Explique-me", disse Sterling com uma voz perigosamente baixa. "Por que o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos invadiu meu hospital? Explique-me por que tenho um general 4 estrelas na minha sala de recuperação que quase foi morto pelo meu chefe de trauma. E explique-me por que a enfermeira que você tentou demitir está dando ordens a um coronel no estacionamento." Bennett ergueu os olhos com um olhar selvagem. "Ela usurpou minha autoridade, Marcus Jenkins. Ela é instável. Ela agrediu fisicamente a segurança. Ela violou o protocolo. Eu estava seguindo as diretrizes padrão para traumas. As diretrizes padrão não se aplicam a ferimentos causados por armas químicas secretas." Nathaniel Sterling bateu com a mão na mesa. "Se ela não tivesse intervindo, este hospital seria um local de risco agora. Seríamos responsáveis pela morte de um membro do Estado-Maior Conjunto." A porta do escritório se abriu sem bater. O capitão Reed entrou.
Ele não estava mais usando o capacete, revelando um corte de cabelo à escovinha e olhos que pareciam ter visto a curvatura da terra de muito alto. Ele carregava uma pasta preta grossa com letras vermelhas estampadas. Somente para os olhos, autorização mágica. Ele não pediu permissão para entrar. Simplesmente caminhou até a mesa de Sterling e jogou o arquivo em cima da papelada de Bennett com um baque pesado. Senhores, disse Reed, precisamos fazer um relatório. Bennett zombou, tentando recuperar um pouco de sua dignidade. Não respondo ao exército. Sou um médico civil. Você responde ao homem cuja vida você quase acabou, disse Reed friamente. E você responde à mulher que salvou sua carreira de se tornar uma acusação de homicídio culposo. Reed abriu a pasta. Ele tirou uma fotografia. Era granulada, tirada à distância em um ambiente desértico. Mostrava uma Jeremiah Jenkins mais jovem, vestindo equipamento de combate completo, carregando um soldado ferido sobre o ombro, enquanto revidava com uma arma. Você a chama de Reed, disse Reed, olhando para Bennett. Você zomba de seu mancar. Quer saber como ela ficou assim? Bennett permaneceu em silêncio, olhando para a foto. 2009. Província de Kuna. Operação Red Wings 2. Reed recitou de memória. A tenente-comandante Jeremiah Jenkins, codinome Angel 6, era a enfermeira-chefe de voo da Massachusetts SOAR. Seu helicóptero caiu sob fogo pesado de RPG. Os pilotos morreram instantaneamente. A equipe SEAL a bordo estava em estado crítico. Reed tirou outra foto. Ela mostrava os destroços de um helicóptero. Ela tirou 4 homens da fuselagem em chamas. Ela os arrastou por 5 quilômetros até um ponto de extração. Durante o movimento, ela foi atacada por combatentes inimigos. Ela levou um tiro no fêmur, que se fragmentou. Ela não parou. Ela aplicou um torniquete na própria perna, injetou adrenalina em si mesma e continuou atirando. Ela se recusou a embarcar na ambulância aérea até que todos os seus pacientes fossem carregados. Reed se inclinou para perto do rosto de Bennett. O cirurgião que reconstruiu sua perna disse que a perda de densidade óssea e os danos nos nervos tornariam impossível andar. Ela saiu do Walter Reed 6 meses depois. Ela se aposentou com a Navy Cross, a Silver Star e uma Purple Heart. Ela escolheu trabalhar aqui neste pronto-socorro civil porque ainda queria servir, e você a tratou como uma zeladora. Bennett sentiu o sangue drenar de seu rosto. Ele olhou para o arquivo, para as linhas censuradas, para o peso da história que estava diante dele. Ele a chamou de relíquia. Ele a chamou de peso morto. Eu não sabia, Bennett sussurrou. A ignorância não é desculpa para a arrogância. O Dr. Reed disse que o General Holloway está acordado. Ele quer ver seu cirurgião, e não se refere a você. A descarga de adrenalina que se segue a uma situação de combate é frequentemente descrita pelos soldados como um colapso cinzento. É um peso físico, uma súbita perda de cor e som do mundo. À medida que os instintos de sobrevivência diminuem e o corpo se lembra de que é humano, frágil e exausto. Para Jeremiah Jenkins, o colapso atingiu-a na sala de cirurgia ao lado da enfermaria de recuperação. Ela sentou-se num pequeno banco de madeira, com as costas curvadas e a testa apoiada no metal frio de um armário. A roupa cirúrgica azul grande demais que ela havia vestido novamente parecia pesada. Sua perna esquerda, que havia sido alvo de tanto ridículo, estava gritando de dor. A haste de titânio dentro de sua perna latejava no ritmo de seus batimentos cardíacos, um ritmo irregular de um antigo trauma reavivado pelo esforço da noite. Ela se abaixou, massageando o tecido cicatricial através do tecido, seus dedos traçando o mapa de uma ferida que deveria tê-la matado 15 anos atrás no Hindu Kush. Jeremiah. A voz era hesitante. Jeremiah olhou para cima e viu a enfermeira Clara Ara parada na porta. A jovem parecia diferente agora. A garota tímida e apavorada que recuava diante dos gritos do Dr. Bennett havia desaparecido. Em seu lugar estava uma enfermeira que havia segurado um retrator com firmeza, enquanto uma bomba era desativada dentro do peito de um ser humano. Estão a perguntar por você, disse Clara Ara suavemente, os olhos arregalados com uma mistura de admiração e incerteza. Os fuzileiros navais, os executivos, o diretor Sterling, estão todos do lado de fora do quarto do general. Jeremiah soltou um suspiro longo e irregular e usou o armário para se levantar. Sou apenas uma enfermeira de piso, Clara Ara. Meu turno termina em 20 minutos. Você não é apenas uma enfermeira de enfermaria, sussurrou Clara Ara, afastando-se para deixar Jeremiah passar. Pesquisei Angel 6 no Google durante meu intervalo. O arquivo foi editado, mas os fóruns... Jeremiah, dizem que você é uma lenda.
Dizem que você é a razão pela qual os pilotos da MI-60 levam um kit médico extra. Jeremiah fez uma pausa, oferecendo à garota um sorriso cansado e fraco. Não acredite em tudo que lê na internet, Clara. Eu era apenas teimoso. Jeremiah mancou até o corredor. A atmosfera na ala da UTI havia mudado drasticamente. Antes, o ar estava impregnado com o cheiro forte e ácido do pânico. Agora, estava pesado com um silêncio solene e reverente. 2 fuzileiros navais em equipamento de combate completo montavam guarda do lado de fora da sala 404, com suas carabinas M4 cruzadas sobre o peito. Quando Jeremiah se aproximou, eles não pediram identificação. Não a impediram de passar. Simultaneamente, bateram os calcanhares e se afastaram, abaixando a cabeça em um aceno rápido. Era um gesto de respeito, geralmente reservado para oficiais de campo, não para enfermeiras civis com problemas nas pernas. Jeremiah entrou no quarto. A luz da manhã começava a penetrar pelas persianas, pintando listras cinza e douradas sobre a cama. O general Thomas Bulldog Holloway parecia pálido. Os eletrodos cardíacos colados ao peito eram visíveis sob a bata do hospital, mas ele estava sentado. A resiliência daquele homem era assustadora. Ele tinha entrado em parada cardíaca menos de 1 hora antes e agora estava analisando um mapa tático em um tablet apoiado nos joelhos. Ele ergueu os olhos quando a porta se fechou. Seus olhos, ainda cinzentos e cercados pelas rugas de 1000 decisões de comando, suavizaram-se. Relatório, comandante Holloway, disse ele com voz rouca, mas firme. Jeremiah não fez continência. Ela caminhou até a beira da cama e verificou a leitura da bomba de soro. Os sinais vitais estão estáveis, general. A pressão arterial está a 110/70. Você tem sorte. Se aquela carne estivesse 3 milímetros à esquerda, você estaria se explicando para São Pedro agora. Nunca fui bom em me explicar. Holloway riu, depois fez uma careta, segurando o peito. É por isso que eu mantinha você por perto. Você falava. Eu atirava. Ele estendeu a mão, tremendo levemente, e cobriu a dela. Sua pele era áspera, calejada, a mão de um soldado. Jack Reed me contou o que aconteceu. Ele me disse que tentaram expulsar você. Ele me disse que Bennett quase me cozinhou vivo com um lápis de grafite. Ele não sabia, Tom. Jeremiah disse baixinho, usando seu primeiro nome pela primeira vez em anos. É tecnologia confidencial. Ele viu um pedaço de metal. Ele queria estancar o sangramento. Ele estava seguindo o protocolo. Ele estava seguindo seu ego. Holloway cuspiu a raiva que ardia em seus olhos e julgou você. Esse é o pecado imperdoável, Jeremiah. Em nosso mundo, você não olha para o uniforme. Você olha para a capacidade. Ele olhou para sua perna e decidiu que você era inútil. Esse tipo de cegueira mata homens. Ele é um civil. Jeremiah argumentou gentilmente. Ele vê um mancar. Ele vê fraqueza. Ele não sabe que o mancar é o troféu. Bem, ele está prestes a aprender, murmurou Holloway, olhando para a porta. Como se fosse uma deixa, a porta se abriu. O diretor do hospital, Marcus Sterling, entrou primeiro, parecendo um homem caminhando para sua própria execução. Atrás dele estava o capitão Reed Stonefaced e, na retaguarda, o Dr. N. Nathaniel Bennett. Bennett era um homem arruinado. O jaleco imaculado havia sumido. Sua camisa estava amarrotada, seu cabelo bagunçado e seus olhos estavam vermelhos. A arrogância que o protegia do mundo havia sido arrancada, deixando algo cru e aterrorizado por baixo. Sterling limpou a garganta. Senhorita Jenkins, General, concluímos nossa análise interna do incidente. Holloway não olhou para Sterling. Ele olhou diretamente para Bennett. Dê um passo à frente, doutor. Bennett avançou lentamente. Ele não conseguia olhar nos olhos de Jeremiah. Ele olhou para o chão, depois para o monitor do general e, finalmente, dolorosamente para Jeremiah. Eu apresentei minha demissão, Bennett disse com a voz vazia. O diretor Sterling a aceitou. Com efeito imediato, Jeremiah permaneceu em silêncio, com o rosto impenetrável. Eu queria, Bennett engasgou com as palavras, forçando-as a sair. O capitão Reed me mostrou o arquivo, Operação Red Wings, a extração, a reabilitação. Ele respirou trêmulo. Eu disse para você sair do caminho. Eu disse que você era um risco. Eu o chamei à minha residência. A sala estava mortalmente silenciosa. Eu estava errado, sussurrou Bennett, lágrimas escorrendo de seus olhos. Não apenas errado do ponto de vista médico. Eu estava moralmente errado. Você possui um conjunto de habilidades com as quais eu nem sonhava. Você salvou a vida deste homem quando eu estava prestes a acabar com ela. Você é o médico superior nesta sala, independentemente das letras após o seu nome. Ele enfiou a mão no bolso e tirou seu crachá de identificação.
o crachá que dizia chefe de traumatologia. Ele o colocou na mesa de cabeceira ao lado da mão de Jeremiah. Sinto muito, disse Bennett. Não espero que você me perdoe, mas precisava que você soubesse que agora eu vejo você. Jeremiah olhou para o crachá, depois para Bennett. Ela viu a destruição da autoimagem de um homem. Teria sido fácil torcer a faca. Teria sido fácil mandá-lo embora, repetindo as palavras que ele havia gritado para ela tantas vezes. Mas Jeremiah Jenkins não havia sobrevivido ao Vale Coronal sendo mesquinha. Ela havia sobrevivido sendo uma protetora. Ela estendeu a mão e pegou o crachá. Segurou-o por um momento, depois estendeu a mão e colocou-o de volta na palma da mão de Bennett. Bennett olhou para cima, atordoado. Fique com ele, disse Jeremiah com firmeza. Você é um cirurgião e tanto, Nathaniel. Suas mãos são firmes. Seu conhecimento é vasto. Você só tem um problema de visão. Ela bateu na própria têmpora. Você precisa parar de ver títulos e começar a ver pessoas. Fique com este distintivo, mas conquiste-o de volta todos os dias. Trate o zelador com o mesmo respeito com que trata o general. Se eu souber que você não fez isso, pedirei ao Capitão Reed para voltar para uma visita. Estamos entendidos? Bennett agarrou o crachá como se fosse uma tábua de salvação, soluçando abertamente. Ele assentiu furiosamente. Sim, sim, senhora. Obrigado. Obrigado. Saia daqui. Holloway grunhiu, embora seu tom fosse menos letal do que antes. Vá se limpar. Há outros pacientes que precisam de você. Bennett fugiu da sala. Um homem que recebeu uma segunda chance que não merecia, mas que nunca desperdiçaria. O Capitão Reed olhou para o relógio. General, o helicóptero está pronto. Precisamos partir. Walter Reed tem uma equipe esperando, e as toxinas em seu organismo precisam ser eliminadas por uma unidade de diálise dentro de 2 horas. Estou pronto, disse Holloway, mas não vou sair pela porta dos fundos. Senhor, perguntou Sterling nervosamente. Quero sair pela frente, ordenou Holloway. E quero uma escolta. 10 minutos depois, as portas automáticas da sala de emergência se abriram. A chuva havia parado completamente, deixando o pavimento brilhando sob o sol nascente. A luz incidia sobre o asfalto molhado, transformando a entrada do hospital em um espelho. 2 fuzileiros navais empurravam a maca, mas à frente, caminhando 10 passos à frente, estava Jeremiah Jenkins. Ela saiu para o ar da manhã e parou de repente. Toda a entrada estava cheia de pessoas. Não era apenas a escolta militar, era o hospital. À esquerda, 24 fuzileiros navais de reconhecimento estavam em uma linha perfeita, rígidos como estátuas. À direita, o turno da noite e a equipe do turno da manhã, que estava chegando, estavam reunidos. Médicos, enfermeiros, auxiliares, funcionários da cafeteria, seguranças. Miller estava lá, com o boné na mão. Clara Ara estava lá, enxugando os olhos. Até mesmo a enfermeira mal-humorada do 3º andar estava lá. Quando Jeremiah pisou na calçada, o silêncio foi absoluto. O único som era o barulho do enorme helicóptero King Stallion, parado no estacionamento, com seus rotores cortando o ar. O Capitão Reed, caminhando ao lado da maca, respirou fundo, parecendo expandir o peito até dobrar seu tamanho. Detalhe! Reed bradou um som que estalou como um chicote. Atenção! Os fuzileiros navais ficaram em posição de sentido com um único clique sincronizado de botas e equipamentos. Apresentem armas. Os fuzileiros navais levantaram seus rifles em uma saudação precisa. Mas então algo inesperado aconteceu. Miller, o segurança, levou a mão à testa de forma desajeitada. Então a Dora Park fez o mesmo. Depois Clara Ara. Em seguida, toda a fila de funcionários civis do hospital, que nunca haviam marchado na vida, colocou as mãos na cabeça. Não foi perfeito. Foi irregular, descoordenado e confuso. Mas foi a coisa mais bonita que Jeremiah já tinha visto. Eles não estavam saudando o general. Estavam olhando para ela. Jeremiah sentiu sua garganta apertar. Ela sentiu as lágrimas que havia contido por 15 anos ameaçarem transbordar. Ela passou uma década escondida nas sombras, convencida de que seus dias úteis haviam acabado. Convencida de que era um produto defeituoso, ela endireitou as costas. Ela ignorou a dor em seu fêmur. Ela mudou seu peso, travando os joelhos, e por um breve momento, o mancar desapareceu. Ela levantou a mão direita, com os dedos esticados e precisos, e retribuiu a saudação, lenta, deliberada, perfeita. O general foi colocado na rampa do helicóptero. Antes que a rampa se fechasse, Holloway gritou por cima do barulho do motor. A oferta continua de pé, Jeremiah, o Pentágono. Diga o seu preço. Jeremiah abaixou a mão. Ela olhou para a enorme máquina de guerra. Então ela se virou e olhou para o hospital.
Ela viu Bennett observando da janela do terceiro andar. Ela viu Clara Ara sorrindo para ela. Ela viu um jovem residente tropeçando em seus próprios pés, correndo para as portas do pronto-socorro, porque uma nova ambulância acabara de chegar. Ela caminhou até a rampa, inclinando-se para que Holloway pudesse ouvi-la. Meu preço é a paz, general, gritou ela. Já tive guerra suficiente. Minha luta agora é aqui. Alguém tem que ensinar essas crianças a colocar uma linha central sem desmaiar. Holloway sorriu com um sorriso largo e genuíno. Pode se retirar, Angel 6. Dê um show para eles. A rampa se fechou com um chiado. Os motores rugiram em potência máxima, levantando uma nuvem de água e poeira. A multidão protegeu os olhos enquanto a enorme máquina subia ao céu, inclinando-se bruscamente sobre o horizonte de Seattle, rumo ao leste, em direção à casa. Jeremiah ficou ali até que o helicóptero fosse apenas um pontinho contra as nuvens. O vento parou. O silêncio voltou. Jeremiah, aqui é Miller. Você está bem? Jeremiah olhou para o relógio. Ela alisou as rugas em seu uniforme azul. Ajustou seu crachá de identificação, que dizia apenas Jeremiah Jenkins, RN. Estou bem, Miller, disse ela com voz forte, sem mais rouquidão. Mas acho que ainda tenho mais 10 minutos de trabalho e vi uma ambulância chegando. Vamos lá. Ela se virou e caminhou de volta em direção às portas de vidro deslizantes. Thumpslide, thumpslide. O ritmo era o mesmo, mas o significado havia mudado. Não era o som era o som de uma âncora pesada que mantinha o navio estável na tempestade. Quando ela passou pela recepção, o telefone tocou. Jeremiah atendeu na primeira chamada. Emergência geral do Mercy, disse ela. Aqui é a enfermeira Jenkins. Como posso ajudar? Jeremiah Jenkins provou que a verdadeira força não está na rapidez com que você corre. Está em onde você se recusa a se mover. Ela escondeu suas medalhas para servir em silêncio. Mas quando chegou a hora, a pessoa mais fraca na sala foi a única forte o suficiente para salvar o dia. Que história! Isso só mostra que você nunca sabe realmente com quem está falando. Aquela pessoa quieta que você ignora pode ser justamente o herói de que você precisa. Você já foi subestimado por um chefe ou colega de trabalho e acabou provando que eles estavam errados. Mais tarde, quero ouvir suas histórias de karma nos comentários abaixo. Se você gostou desta história de justiça e identidade oculta, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações para nunca perder uma nova história. Nós publicamos contos dramáticos inspirados na vida real todas as semanas.